importante isso, senão a gente sofre as consequências. Jesus é a nossa autoridade religiosa. Bem, mas como pode ser Jesus nossa autoridade religiosa se acabamos de dizer que a autoridade não está nas pessoas? Aí que está essa questão. Nós dissemos, inclusive, que dizemos e reafirmamos que deve estar escrito o que é autoridade. Muito bem, para a gente resolver isso, nós olhamos assim para o Novo Testamento e o que o Novo Testamento diz? Que Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, significa palavra, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo, que é a palavra, era Deus. Jesus e Deus é a mesma pessoa. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Isso João capítulo 1, versículo 3, você pode ver. Por isso Jesus é a autoridade. Por isso ele é a autoridade, porque ele é a palavra que se tornou carne. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, você pode olhar mais tarde aqui. Então, Jesus é a nossa autoridade. Jesus tem esse poder para a nossa autoridade e ele está representado através da Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia agora, nesse momento mesmo, olhar em João capítulo 12, versículo 48, Jesus mesmo diz: eu não vim para o mundo para julgar. Quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio para julgar, para nos condenar. Ele veio para salvar. Mas ele também disse o seguinte: quem não me aceita, não aceita as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Veja que até Jesus não se colocou assim acima da palavra de Deus, como autoridade suprema, e ele deixou de lado a palavra e começou a inventar suas próprias teorias ou filosofias. Muito pelo contrário, Jesus se baseava na palavra, por isso mesmo ele diz o que ele disse. Ele disse, ele veio para salvar. Mas a segunda vinda de Jesus já não vai ser tão amistosa assim. E ele vai usar a palavra para julgar aqueles que viveram neste mundo, todos e todos os tempos, de todas as eras. Então, Jesus é a autoridade através da Bíblia. Hoje, nós encontramos Jesus, a fé, encontramos tudo o que nós precisamos para ser salvos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse isso. Muito importante a gente notar que Jesus tem autoridade. E mais, o próprio Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus Cristo, quando Deus mesmo falou o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Devemos ouvir Jesus. Ele tem toda a autoridade, sim. Nós podemos confiar na autoridade de Jesus. Ainda mais, resta ainda uma pergunta nessa questão. Como um homem pode saber qual é a vontade de Cristo após a ressurreição, a ascensão de Jesus? Ele foi para o céu, ele não está mais entre nós. Como que nós podemos aprender a respeito dos assuntos acerca da vontade dele? Sobre religião, sobre moral de qualquer época. Como que nós podemos fazer isso? Bem, Jesus revelou sua vontade através dos apóstolos e discípulos também do Novo Testamento, né? Nem todos que escreveram foram os apóstolos, tem alguns discípulos, como Marcos, Lucas, que são discípulos de Jesus, que escreveram partes do Novo Testamento. Tanto no primeiro século, os apóstolos e discípulos de Jesus, eles ensinaram toda a verdade. E nós não precisamos novos livros ou revelações ou nada mais disso. Vamos olhar rapidamente um pouco sobre isso. Mas Jesus orientou aos apóstolos que ele escolheu. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja o que ele diz no final aqui do versículo 20, no Mateus capítulo 18, ele diz, 28, desculpa. Capítulo 28, versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então é uma ordem de Jesus, sim, é uma autoridade que nós temos agora para usar, para ensinar às outras pessoas. E as pessoas precisam obedecer se querem ser salvas. Tema da próxima aula, inclusive. Então tenha a Bíblia como a única autoridade de fé. A única medida, assim como nós temos a régua que nós usamos para nossa regra
Eu nunca vi ninguém discutindo com a régua. Nunca ninguém questionando: "Ah, onde é que foi feita essa régua aí?". Foram homens que fizeram essa régua. Logo, ela pode estar errada. Mas é o que dizem da Bíblia, não é? Por que questionam tanto a Bíblia se não questionam uma autoridade muito inferior, que é uma régua? Ninguém questiona essa autoridade, mas questiona de tal maneira a Bíblia. A régua está cheia de erros. Você já viu isso? Você nunca ouviu esse argumento: "Eu não vou aceitar essa régua, porque essa régua está cheia de erros". Mas se alguém perguntasse quais erros, talvez ele não saberia dizer. É a mesma pergunta em relação à Bíblia. Se alguém disser: "Ah, a Bíblia está cheia de erros", pergunte: quais erros? Aponte. Geralmente é uma frase que as pessoas ouviram falar, mas nunca estudaram e nem sequer leem a Bíblia para dizer realmente que a Bíblia está cheia de erros, porque de fato não está. Pelo contrário, é o documento humano divino mais provado e aprovado de todas as épocas e fidedigno. Então, o que Jesus disse em relação à autoridade da fé? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, né, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus até se coloca à prova como se precisasse, em João capítulo 7, versículo 17. Olha, leia, vai você lá e veja. Assim como você deveria, talvez, pegar a régua e ver se ela realmente quem foi que inventou? Quem disse que isso aqui são 30 centímetros? Quem é que convencionou essas coisas? Por que que a gente não questiona e nem sequer vai atrás para saber? Mas tem um órgão lá na França, que convencionou isso, que dita medidas e pesos, e a gente aceita, e nem sabe que são eles, não é? Então, vamos questionar também em relação à palavra de Deus, mas vamos atrás, vamos estudá-la. E aí nós veremos, como muitos já viram, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus ou se Jesus estava realmente inventando, se está cheia de erros. Dá uma olhada, se quer fazer a vontade de Deus, imagino que você quer. Então conheça a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se é de Jesus somente. Conheça, vá atrás, leia, aí você terá recursos para conhecer. Então nós temos agora, por meio de Jesus, tudo o que Deus quer nos dar. Nestes últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por intermédio de Jesus, o universo foi feito. E por intermédio de Jesus, Deus fala a todas as gerações daqui para frente. E fala até para o passado, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o universo. E foi pelo mover do Espírito Santo, não foi Jesus sozinho fazendo invenções e teorias, mas foi pelo mover do Espírito Santo que Jesus falou as palavras que falou. Então, depois que Jesus veio, Jesus mandou o Espírito Santo. Para quê? Veja só o que Jesus mesmo diz: "Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou convosco". Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele disse o que disse. Mas ele não disse tudo, daqui a pouco veremos mais sobre isso. Enquanto ele estava com ele, disse algumas coisas. Mas veja só o que ele disse: "Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, né, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse". Veja bem claramente essas palavras. Nós podemos até frisar aqui que o Espírito Santo viria em nome de Jesus, aqui está, e lhes ensinaria todas as coisas. Então nós já temos no Novo Testamento todo o ensinamento. E Jesus também, através do Espírito Santo, fez com que eles lembrassem de tudo que ele lhes disse. Eles lembraram tudo o que é necessário para a nossa salvação. E eles escreveram tudo o que nós precisamos saber. Pelo mover do Espírito, então, Jesus mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo veio. Algumas perguntas quanto a essa nossa leitura que acabamos de fazer. Quantas coisas o Espírito ensinou para eles? Todas as coisas, como já vimos. Resta alguma coisa além do que foi ensinado pelo Espírito? Bom, se foi ensinado todas as coisas, não, não resta mais nada. Outra pergunta: quantas coisas o Espírito fez com que eles lembrassem? Todas as coisas.
Então, será que há ainda alguma coisa esquecida pelo Espírito? Não. Já temos no Novo Testamento tudo o que nós precisamos. Então, no Novo Testamento, ele começou a ser escrito entre 30 a 60 anos depois da morte de Jesus. Como lembrar de coisas tão distantes? Só tem uma explicação: pelo Espírito Santo. Humanamente, nem sequer é possível. Se eu fizer com você um rápido exercício mental aqui, o que você comeu nesse mesmo dia na semana passada? O que você vestiu nesse mesmo dia? Quem você encontrou nesse mesmo dia, na semana passada, uma semana. Imagina de 30 a 60 anos atrás, como você conseguiria lembrar de detalhes? E eles começaram a lembrar coisas de 30 a 60 anos atrás pelo poder do Espírito Santo. Sozinhos, realmente, eles não conseguiriam. Por isso é palavra de Deus. Ainda mais, pelo mover do Espírito Santo, Jesus disse essas palavras. Então, depois de Jesus, veio o Espírito Santo para. Veja o que Jesus disse: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus tinha muita coisa para dizer para eles, mas eles não estavam prontos para entender. Eles não podiam suportar naquele momento, entender naquele momento. Por exemplo, que judeus e não judeus eram iguais, não tem diferença. Como que eles iam entender isso naqueles tempos? Para eles era impossível até. Levou um certo tempo, depois que Jesus morreu, levou uns 10, 15 anos para eles entenderem isso. No começo, a igreja era composta somente de judeus, eles não aceitavam quem não era judeu. O Espírito Santo precisou levar Pedro na casa de Cornélio, que não era um judeu, era um romano. Pior ainda, ele era um romano, um soldado romano ali, que quis saber da vontade de Deus, mas que era fiel, orava todos os dias, então Deus mandou ajuda. E ele chegou à conclusão, o apóstolo Pedro chegou à conclusão: quem sou eu para não aceitar o que Deus purificou? E assim batizou Cornélio e todas as pessoas que estavam ali reunidas para quem ele pregou o evangelho, e assim começaram a serem aceitas pessoas que não eram judeus na igreja. Então, Jesus tinha muito o que dizer, mas eles não estavam prontos para suportar naquele momento. Mas, disse Jesus, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E novamente, olhando para essa passagem e também eh, dando assim devida importância a algumas partes, veja só que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele guiaria eles a toda verdade. Nós temos já no Novo Testamento tudo o que nós precisamos para chegar à verdade, porque eles escreveram. Porque o Espírito Santo não, inclusive o Espírito também não veio falar de si mesmo, mas falou tudo ou apenas o que ouviu, tudo o que ouviu, e até coisas do futuro, coisas que estariam por vir. O Espírito Santo, se há alguma coisa necessária do futuro que nós precisamos saber, já está escrito no Novo Testamento. Bem, olhando para essa passagem também ainda, fazendo aquele mesmo exercício, nós vemos, depois que Jesus veio, ou depois de Jesus, melhor, veio o Espírito Santo, para quê? Vamos a algumas perguntas. A quanta verdade o Espírito de Deus guiou eles? Eles, que eu digo, são os apóstolos que receberam, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Então, esse guia hoje para nós é através do que eles escreveram. E eles escreveram toda verdade. A esse tanto de verdade, o Espírito guiou eles. Será que o Espírito deixou alguma verdade sem que eles soubessem? Bom, se o Espírito Santo guiou eles a toda a verdade, não deixou nenhuma verdade sem que eles soubessem. Já no primeiro século, eles sabiam tudo o que era necessário para ser salvos. Não porque nós estamos num tempo mais no futuro, nós somos melhores que eles. Pelo contrário, nós precisamos voltar ao tempo deles para compreender a salvação. Quantas coisas o Espírito disse para eles? Todas as coisas. O Espírito não inventou nada, mas tudo o que disse, disse da vontade de Deus e disse todas as coisas. Será que o Espírito Santo esqueceu alguma coisa? Se ele disse todas as coisas, ele não esqueceu nada. Veja que Jesus mesmo não conseguiu dizer tudo, por isso mesmo ele enviou o Espírito Santo. Ele não conseguiu porque eles não estavam prontos. Quando Deus não faz alguma coisa, muitas vezes é porque nós não estamos prontos. Você duvida do Espírito Santo? Eu espero que você possa dar uma resposta hoje mesmo sobre isso.
nós não temos motivos para duvidar do Espírito Santo. Então, se nós acreditamos no Espírito Santo, nós também devemos acreditar que tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos, do passado, do presente ou do futuro, já está no Novo Testamento. Não será revelado, não há novas revelações, não há necessidade disso, inclusive, porque nós já temos tudo no Espírito Santo, tudo está na palavra. O Espírito Santo veio para anunciar as coisas que haveriam de vir, inclusive, segundo a nossa leitura. Na palavra escrita, que é o Novo Testamento, temos tudo o que é necessário para saber sobre o futuro. E a pergunta é: o que nós precisamos saber sobre o futuro? Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, Jesus até, ele ensinando aquela multidão no sermão lá da montanha, ele fala para eles: olha, não fiquem preocupados com as coisas mais importantes da vida. Quais são as coisas mais importantes da vida? Eu estou assim resumindo a passagem, mas Jesus diz: não se preocupem com comida, as coisas mais importantes da vida, não é? Sem comida, não se vive. Não se preocupem com roupa, Jesus disse, não se preocupe com a água que precisam beber. Essas são as 3 coisas mais importantes da vida. Não há coisa mais importante. Nós conseguimos viver sem essas 3 coisas? Não. Mas a gente consegue viver sem dinheiro? Consegue. Consegue, tem muita gente vivendo sem dinheiro, não é? Mas continuam vivendo. É difícil a vida, mas eles continuam vivendo, mas sem comida, impossível. Nós conseguimos viver sem carro? Sem casa? Sem família? Sem emprego? Sem saúde? Sim. A vida talvez não seja tão boa quanto nós gostaríamos de ter tudo, mas ela pode, ainda assim, pode ser abençoada. Se Deus cuida dos passarinhos e tudo mais, por que será que Ele não vai cuidar de nós? O nosso problema, muitas vezes, a nossa miséria é falta de fé. Pode ter certeza, eu sou prova viva disso, inclusive, de que Deus resgata aqueles a quem Ele ama, inclusive da própria pobreza. Ele nos dá o que é necessário para a sobrevivência. Bem, isso questão de fé mesmo e prática. E tudo está na palavra. Temos toda a inspiração de Deus já no Novo Testamento. Tudo o que Jesus disse está escrito no Novo Testamento. Nada esquecido pelos apóstolos. Toda a verdade revelada, até coisas do futuro, que nós precisamos muito pouco disso, na verdade. E o futuro? Lembrando novamente Mateus, as 3 coisas mais importantes da vida: comida, bebida e roupas. E Jesus diz: não se preocupe. Exemplo que Jesus dá lá naquela passagem: os passarinhos não plantam, não colhem, não guardam, e Deus cuida deles todos os dias. Você vale mais que os passarinhos para Deus. Confie. As flores do campo são bonitas sem fazer nada. Por que preocupar com a falta de roupa? Deus cuida. Quem se preocupa com todas essas coisas, segundo as palavras de Jesus, são pessoas sem Deus, gentios. O nosso problema é falta de fé. Esse é o verdadeiro problema da humanidade. Nós não faltamos muita coisa, na verdade, falta fé.